Olá, vamos começar falando de um assunto que está crescendo no Brasil, né? Os bebês reborns. São aquelas bonecas hiperrealistas. Algumas pessoas usam para afeto, terapia, até consolo por perdas. Sim, é um fenômeno interessante, gera debate, né? Exato. Por um lado, tem gente que vê como um apoio terapêutico válido. Por outro, surgem questões sobre os limites, sabe? Se não pode acabar substituindo relações humanas de um jeito complicado. Faz sentido essa preocupação. E olha, essa conversa toda ganha uma dimensão assim, quase inacreditável com uma notícia lá do Japão. A do útero artificial. Impressionante. Isso. Cientistas desenvolveram um útero artificial que funciona, capaz de gestar bebês humanos muito prematuros fora do corpo da mãe. É, parece ficção científica, mas está chegando perto. Sim, já falam em testes reais nos Estados Unidos, com supervisão da FDA e tudo. É algo sério. Nossa, E a ideia básica, assim, pra quem não viu, é tipo uma bolsa, né? Uma cápsula com um líquido especial que simula o útero. isso, e fornece tudo que o bebê precisa. Oxigênio, nutrientes, Direto pelo cordão umbilical, uma placenta artificial, basicamente. além de proteção, monitoramento constante. O foco principal, eles dizem, é salvar a vida de prematuros extremos. Aqueles que a medicina hoje ainda tem dificuldade, né? Exato, onde a incubadora tradicional não dá conta. É um avanço médico potencialmente gigantesco. E para a gente entender melhor as implicações disso tudo, a gente se baseou numa matéria especial do Radar Jurídico. Ela traz umas reflexões bem profundas do advogado e teólogo Paulo César Nascimento dos Santos. Ele aborda as questões sociais, éticas, legais. Ah, sim. Um material bem rico para a gente explorar. É isso, vamos então desdobrar esses pontos. Olha, o que eu acho fascinante e que o artigo ajuda a conectar é como esses dois temas, os reborns e o útero artificial, eles podem ser vistos como sintomas de uma mesma coisa, sabe? De uma sociedade que está, talvez sem perceber, repensando o cuidado, a conexão, Hum, até a própria necessidade biológica da maternidade. interessante essa conexão, é. Não tinha pensado por aí. O Santos aponta um pouco para isso, para essa redefinição que está acontecendo. E seguindo essa linha, né, que o Santos traz lá no material, ele levanta perguntas éticas e legais bem sérias. Quais, por exemplo? Por exemplo, usar essa tecnologia é um direito individual? Tipo, especialmente para mulheres que querem autonomia sobre o próprio corpo, mas não querem abrir mão de ter filhos? Exato. Esse é um ponto central. E aí vem um monte de complicação jurídica junto, né? É. Que a fonte explora bem. Como que é especificamente? A como ficam as ideias de filiação que a gente tem hoje. Como definir legalmente quem é a mãe, quem é o pai desse cenário. Nossa, verdade. E as coisas práticas, né? Registro civil da criança, responsabilidade parental e, claro, os direitos do bebê que foi gestado assim, o status legal dele. O direito vai ter que correr atrás, né? Com certeza. O que nos leva direto para outra questão que a fonte levanta, o conflito cultural e religioso, certo? Sem dúvida. Como que as tradições, os valores que a gente tem, como eles vão lidar ou até bater de frente com a ideia de separar a maternidade da gestação no corpo da mulher. É de dar um nó na cabeça pensar nisso. Totalmente. A tecnologia aqui, ela desafia noções muito antigas sobre família, sobre como a vida começa. O artigo deixa claro que esse diálogo entre o novo e o tradicional vai ser tenso. E qual a visão do Paulo César Nascimento dos Santos sobre o direito de escolha da pessoa segundo o radar jurídico? Bom, a perspectiva dele, pelo que está no texto, é de respeito à decisão individual. Se a pessoa quer ter filhos e por qual método, isso deveria ser respeitado. Entendi. Ele argumenta que o papel da lei seria mais proteger quem está envolvido, garantir dignidade, sabe? E não ficar julgando o desejo ou a escolha reprodutiva. Faz sentido. Mas ele também faz um alerta importante lá no material, não faz? Sobre os riscos de radicalizar essa discussão? Sim, sim. E esse é um ponto-chave na reflexão dele, eu acho. O Santos adverte que, se a gente for para o extremo, só pensando na conveniência da tecnologia, a gente arrisca perder o que ele chama de elo biológico, afetivo e simbólico da maternidade. Esse elo. A ideia de tirar completamente a experiência da gestação do corpo feminino não é algo simples, né? Exige uma discussão muito cuidadosa, responsável, com empatia. Sim, com certeza. E se a gente olha para o quadro geral, isso mexe com a base das relações de família, da sociedade como a gente conhece.
De certa forma, lembra um pouco o estranhamento que algumas pessoas sentem com os reborns, né? Quando a tecnologia ou a simulação desafia o que a gente define como natural ou real na família. Fica bem clara, então, essa tensão central que a fonte mostra. De um lado, a promessa da tecnologia, né? Revolucionária, salvando vidas, talvez criando novas opções. Sim, E do outro lado, um desafio enorme para os nossos conceitos de maternidade, de família, de laços. exatamente. É bem isso. O que nos deixa talvez com uma pergunta para pensar, né? Que vem da essência desse material todo. Qual seria? Considerando a velocidade que essas coisas avançam, será que a sociedade está mesmo pronta para repensar ou, quem sabe, até redefinir as bases da maternidade e da família como a gente sempre conheceu? É. Isso levanta uma questão bem grande sobre como a gente se adapta a mudanças tão radicais que podem estar vindo por aí. Uma reflexão importante, né?